mofo na casca ou aquele tomate machucadinho, o pão que embolora nas bordas. O que você faz com esses alimentos? Joga fora? Tira a parte ruim? Consome o resto? Na reportagem que você vai ver agora, você vai saber quais são os perigos de comer algo mofo, mofado ou estragado e como identificar se eles estão ruins para o consumo, impróprios para o consumo. Nas ruas, o povo fica dividido quando o assunto é este. Vai um pãozinho assim, com um pedaço embolorado? Não comeria. Eu vi uma reportagem que fala que quando tem mofo na comida é melhor não comer nada. Eu jogo fora. Não corto o valor e como o resto, não. Por quê? Ah, porque diz que tem fungo, né? Perigoso passar da doença na gente. Você comeria? Não. Por quê? Tá mofado. Corta o pedaço e come o restante ou não? Não, não come nada. Não, se for comer, o estômago, outro dia está mal, senão você vai parar no hospital no mesmo dia. Eu jogo fora. Toda fora. Já tem gente que não liga tanto, não. Dá pra cortar esse pedaço aqui do lado aqui. E aí você comeria? Comeria. Se caiu no chão e não passou a lei de 5 segundos, já. Eu tiro o pedaço estragado e como. Não, eu não vou jogar fora mesmo, mas quando eu torro, coloco no forno, aí tira tudo que é bolor. E é bem comum a gente abrir o pacote de pão e encontrar fatias assim, com bolor. E será que é possível cortar o pedaço com mofo e consumir o restante do alimento? Ou será que faz mal para a saúde? Para ter essas respostas, viemos conversar com uma especialista no assunto. A nutricionista explica que o bolor é este conjunto de fungos, que pode ter como aparência manchas esverdeadas, brancas, pretas ou de outras cores, dependendo do alimento e do tipo de fungo. Fungos são, na verdade, organismos que passam a existir nos alimentos a partir do momento que não existe um bom armazenamento, uma boa produção deles. O problema, segundo ela, é que não sabemos o tipo de fungo que está ali e nem a parte do alimento que foi contaminada. Por isso, a recomendação é não comer. Nós temos vários tipos de fungos, né? E esses fungos, na verdade, pelo consumidor não ter condições de avaliar qual é o tipo do fungo, o ideal é que a gente descarte completamente. Quando a gente vê o alimento, parece que ele está só na parte externa, mas ele pode também ter penetrado, né, na polpa desse alimento ou mesmo em toda do resto da estrutura desse alimento. E por consequência a gente vai ter um alimento contaminado como um todo. No caso de frutas, como o morango, o melhor também é o descarte. Aqui a gente tem o morango, né? Como também acontece muitas vezes em pepino, a gente vê em muitos legumes, leguminosas, o fungo também sendo evidenciado. Também o ideal é a gente não consumir. Outros exemplos que nós vemos costumeiramente em casa, a questão dos queijos, presunto, vários alimentos que são umidificados, mesmo em temperatura fria, o fungo pode crescer. E inevitavelmente, aliás, o fungo, né, ele cresce em qualquer ambiente, úmido, seco, quente, frio. Mas se o tomate está com uma pequena parte comprometida, há uma forma de aproveitar o alimento? Esse alimento, quando ele é consumido cru, ele pode ter toda uma contaminação interna que a gente não sabe. O que nós podemos fazer para tentar amenizar o problema e, inclusive, não gerar desperdício desse alimento? A gente pode, né, conforme alguns cientistas, inclusive, nos recomendam, pegar mais ou menos 2 centímetros disso, tirar a parte que está machucada e mais 2 centímetros depois e utilizar o que sobra para fazer produções que sejam realmente apuradas em panela. O que significa isso? Eu posso usar o restinho desse tomate para fazer um molho de tomate que vai apurar por bastante tempo em alta temperatura. A nutricionista lembra ainda que há alimentos que o fungo faz parte do processo de produção. A única exceção realmente são os alimentos que vêm da indústria, a exemplo, né, de um queijo Roquefort, um camembert, que o fungo já é utilizado de uma maneira controlada, são fungos que já estão realmente mais do que esclarecidos, declarados e reconhecidos para uso na produção destes alimentos. Mas se o caso não é este, consumir o alimento com bolor pode trazer sérios problemas para a saúde. Esse indivíduo pode ter vômitos, diarreias, ele pode ter uma reação alérgica bastante grave,
Mas além disso, ele pode ter também outros sintomas de outras patologias mais graves, como necrose. Ele pode sim, né, ter alguma questão, né, a longo prazo, né, o fungo ou a micotoxina, principalmente a aflotoxina, ela pode ser cancerígena. O melhor mesmo é evitar. E para que o alimento dure mais e não vá parar no lixo, o pessoal já sabe o que fazer. Na geladeira, até o pão, quando eu compro, né, de pacote, a gente coloca na geladeira de um dia para outro. Sabe? Conserva melhor. Sim, bem melhor, né? Não embolora, pelo menos. Eu compro em menor quantidade. Só o que eu utilizo mesmo, eu compro mais vezes e em menor quantidade. Comprar fresquinho, comprar